Olá, olá você! Quero passar aqui para te convidar a tomar um café. Pois é, um café com propósito. Café aqui para desenvolver a sua liderança. Café com conteúdo, com valor aqui. Então seja muito bem-vinda. A você que já está aqui comigo, Zildela, Zile Damares. Gratidão por estar aqui conosco. E hoje, nosso tema aqui, olha, é sobre a importância de uma ferramenta que transformou a minha vida. Então, lá no meu direct, me mandaram, Gisele, e aí, quais são as ferramentas que você utiliza para desenvolver a sua liderança? Pois é, e aí eu resolvi compartilhar com você algo que realmente transformou a minha vida. Desde quando eu conheci, realmente foi algo fantástico. E hoje eu compartilhei lá no meu feed uma pequena degustação sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Para que a gente possa ser líderes melhores, é importante a gente se autoconhecer e ao mesmo tempo conhecer os nossos liderados. Então, o que eu quero trazer aqui para você? Em plena pandemia, o que aconteceu comigo, gente? Simplesmente todos nós passamos por isso. Mês de março de 2020 veio aquela pandemia, estabelecimentos fechados. Pois é. E aí, o que aconteceu? Teve pessoas no meu time que simplesmente paralisaram. Perdi aí 42 clientes de um mês para o outro. E que eu percebi? Que parte da minha equipe tinha paralisado. E uma das pessoas virou para mim e falou assim: Gisele, você já conheceu a ferramenta DISC? E eu até aquele momento ainda não tinha conhecido. O que significa análise de perfil comportamental? E aí sim, eu fui aprender sobre isso, me transformei em analista de perfil comportamental e uma das ferramentas é o DISC. E o que esse DISC diz? Esse DISC diz que nós, seres humanos, nós pessoas, temos características comuns e somos divididos em 4 grupos. Por isso a palavra DISC vem desse acróstico, DISC. Pois é. E para você que ainda não conhece essa metodologia, eu quero que você já anota para você ver o que tem de comum ou quem é você. Se somente através dessa explanação você já consegue se identificar. Mais do que isso, se você consegue identificar o seu time, quais são as pessoas que fazem parte do seu time. O D, ele vem de dominância. Pois é, aquela pessoa que... Sabe qual é o desafio dela? Por que ela é movida? Ela é movida por desafios e resultado. O que ela busca na vida dela é realmente o resultado. Quando a gente fala do I, do influente, sabe o que motiva essa pessoa influente? É a liberdade, é a criatividade. Isso faz com que ela realmente seja aquela pessoa extremamente motivada. E sabe o que o I busca? Relacionamento. O que ele precisa? Estar rodeado de pessoas. Quando a gente vem para o S, a gente está falando de estabilidade. O que motiva essas pessoas é a segurança, é a lealdade. São aquelas pessoas, gente, que são ótimas para ouvir a outra. O que ela mais busca é fazer parte, é ser colaborativo. Essas pessoas que têm o perfil S alto ou que têm esse perfil em destaque, jamais, nunca ela vai querer ser o centro das atenções, ela vai querer aparecer. Muito pelo contrário, o que motiva ela é estar ao lado, é ajudar, é apoiar, é colaborar. E para finalizar, a gente tem as pessoas que têm que tem como predominante do perfil dela, vou falar o controle, a cautela. E essas pessoas, gente, são movidas pelos altos padrões de qualidade. Ela precisa daquele passo a passo para que ela seja também feliz. Ela é aquela pessoa eficiente.
E o que motiva ela, o que eu falo que ela busca, é a precisão. Não é legal quando você conhece os diversos perfis dessas pessoas? E aí você traz para o seu time o como lidar com essas pessoas. E o como é bacana você conhecer. E quando a gente fala de conhecer as pessoas, tem uma outra coisa importante para a gente lidar. Sabe o que é essa outra coisa importante? É o medo. Você sabia que todos nós temos medo? Pois é. E quando a gente fala de perfil comportamental, existe uma palavrinha padrão que praticamente assim nos resume. Então, lembra que eu te falei para você colocar aí papel e caneta aí para você descobrir qual é o perfil que você tem mais dele? Qual que é o seu medo? Para as pessoas dominantes, o medo dela é de falhar, medo de errar. É verdade. É triste pensar isso, mas é verdade. O medo das pessoas influentes é de ser rejeitada. E o medo das pessoas que têm o S dominante, que são aquelas pessoas estáveis, é a insegurança. Tudo aquilo que, sabe, ela não se sente segura, ela tem muito medo. Então, ela precisa de um ambiente mais tranquilo. E o C, sabe o que ele tem medo, gente? De conflitos. Ele realmente não gosta de entrar em atritos dentro dessa parte de conflitos. Não é bacana você entender um pouco mais do ser humano? Como eu já disse, vamos lembrar de mais alguns motivadores. Quem é dominante é movido pelo poder, pela força. A motivação do I, ela tá no reconhecimento. Sabe aquelas pessoas que precisam que a outra diga para ela: "Não, você é bacana, você exerce um trabalho legal"? O que motiva os estáveis é a segurança. Então ele precisa estar seguro ali que com você, do seu lado, ele está seguro. E uma outra coisa que para quem é analítico, que move ele, sabe o que eu vou falar assim, olha, ele tem como motivação regras e procedimentos. E olha como que é legal a gente entender que cada ser humano pensa de uma forma. E como isso é importante para você, para o seu negócio. Para você pensar as pessoas que você está rodeada, para você pensar o como funciona a cabeça de todas essas pessoas. E como é importante você, enquanto líder, conhecer cada pessoa que está ao seu redor. Quando a gente fala de valor para essas pessoas, e de novo, eu vou dizer, né? Qual que é o valor importante para o dominante? É o resultado. O valor para o influente significa trabalhar com e para as pessoas. O valor importante para quem é estável está vinculada ao serviço, ao suporte, ao especialista. E quando a pessoa é analítica, o valor muito importante para ela, o que ela consegue trabalhar, ela consegue contribuir com as áreas técnicas, com a gestão da qualidade. Isso é fantástico. E para gente que tem empresa de vendas, olha como é importante a gente entender. Eu vou falar assim, olha, qualquer um pode vender? Pode. Olha como que qualquer um pode vender. E o que eu aprendi? Eu tive esse final de semana num evento que era o Avante. Foi um evento para empreendedores, para empresários, né? E empreendedores. E nesse evento, o que eu percebi? Que foi uma virada de chave aqui também, que você pode anotar, porque vai fazer sentido aí para o seu negócio também. Não é, Jean, que tá aqui com a gente, Luíla, a Arlete já tá aqui com a gente. Sabe o que é isso? Quando a gente falar de vendas, a gente precisa, olha, cada pessoa precisa estar num processo da venda. O influente é uma pessoa muito importante para abrir os negócios. O influente gosta de fazer aquela primeira conexão, de trazer aquela pessoa para
perto. Mas o influente, ele tem uma dificuldade com processos, com suporte, para responder aquelas perguntas. E aí, o que é importante nesse momento? Uma pessoa que tenha estabilidade. Por quê? Porque essa pessoa ela é mais organizada. Ela tá ali para o suporte, ela tá ali realmente para ouvir a outra pessoa, as demandas da outra pessoa. E olha o papel do analítico. O papel do analítico está voltado a elaborar os contratos, a definir os aspectos técnicos dessa relação de venda. E o dominante está lá para fechar a venda, para colocar no quadro essa venda fechada. Olha como é importante a gente entender que a gente precisa de todas as pessoas nesse processo de venda e como cada um pode estar num papel. O que às vezes é a nossa falha é achar que tem pessoas que conseguem realmente realizar o fluxo inteiro desse processo de venda. E aí falhamos. Então, se você tá aí me ouvindo, você é empreendedor, precisa vender, não é mesmo? E aí eu quero que você anote essa chave. Como? Monitora o seu processo de venda. Qual é o perfil que você precisa para cada fase da sua venda? Qual é o perfil de vendedor que você precisa para trazer aí para o seu negócio? E entendendo de perfis comportamentais de pessoas, com certeza você vai conseguir vender mais. E pode ter certeza que essa tem sido aí uma das chaves que eu tenho virado aqui também através do conhecimento contínuo. E quando a gente fala de perfil gerencial, qualquer pessoa pode ser gerente? Claro que sim. Como eu falei, não tem perfil melhor ou pior. Tem o perfil que Deus nos trouxe, que Deus nos fez aí dentro desse contexto. E é importante entender que nós somos complementares. Nós precisamos de pessoas que tenham todos esses perfis dentro da nossa empresa, para buscar esse equilíbrio mesmo. Não é mesmo? Então, quando a gente fala de perfil gerencial, olha bem, como que o dominante pensa? O dominante quer dar a direção correta. O influente, como que ele tem esse perfil gerencial? De motivar as pessoas a caminhar naquela direção. Os estáveis têm o perfil de organizar os processos. E o analítico reforçando as regras da empresa, reforçando aquilo que é importante. Eu vou falar assim, a cultura da empresa. Olha como é importante a gente ter aí todos os perfis voltados àquilo que a gente precisa. Não é mesmo? E você, me diz aí, qual é o seu perfil? E já tem uma tarefa de casa aqui hoje. Nesse nosso primeiro, eu vou dizer, nesse nosso café com propósito. Sabe qual é o dever de casa? Você pensar qual é o seu perfil. E se você tiver dificuldade em responder, me manda um direct aqui que eu já vou te colocar junto com uma pessoa que transformou a minha vida. Hoje, como eu disse, eu fiz análise de perfil comportamental para eu descobrir como eu funciono para fins de autoconhecimento. Mas claro que eu tenho uma mentora, que é a Elisa Almeida, que trabalha junto comigo na Rede Mulheres que Decidem. E ela sim, é aquela analista de mão cheia que vai te entregar a ferramenta, além disso vai te entregar um plano de transformação da sua vida. Quer transformar a sua vida? Me manda um direct aqui, olha, escrita a palavra DISC, que eu já te encaminho para o setor correto. E eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, como realmente transformou a minha vida. Pois é, nós estamos aqui no nosso Café com Propósito e hoje eu falei sobre perfil comportamental. Amanhã eu vou trazer para você alguns tipos de liderança. Quais os líderes? Qual é o tipo de liderança que existe? Pois é. Então, se você ficou aí, olha, amanhã, anota aí, às 15 horas, vamos falar sobre os tipos ou estilos de liderança. Te aguardo, até amanhã.